Como nós já comentamos, o eletrocardiograma nada mais é do que o registro gráfico da atividade elétrica do coração, né? Classicamente, quando a gente pega um traçado eletrocardiográfico, ele vai ser marcado por um complexo de ondas em intervalos que representam a atividade elétrica do coração. Então, toda vez que eu penso no exame eletrocardiográfico, eu vou considerar esse traçado, né? Um traçado clássico que a gente vê aí por todo lado. Quando a gente pensa em coração, a gente pensa nesse traçado, né? Que nada mais é do que esse registro elétrico do coração. E durante a avaliação do eletro, essas ondas em intervalos vão ser mensurados e trazem para nós informações muito úteis em relação à condição do coração desse paciente, tá? Então, para a gente poder entender melhor o que significa esse complexo, então aqui a gente tem a representação de um complexo que significa um ciclo cardíaco. Então, aqui a gente tem um batimento cardíaco, tá? Esse complexo ele vai ser caracterizado por ondas específicas. Então, toda vez que eu estou avaliando esse complexo, né, eu vou avaliar essas ondas, eu busco a avaliação dessas ondas. Nem sempre todas elas vão aparecer, tá? Mas essas ondas são as classicamente visualizadas no meu traçado eletrocardiográfico. A primeira onda seria a onda P. A primeira onda, geralmente, ela é positiva, mas em alguns pacientes ela pode ser bifásica ou até negativa, dependendo de alguma condição clínica associada a esse paciente. A segunda onda seria a onda Q, que é a primeira deflexão negativa que vai ser observada nesse traçado eletrocardiográfico, nesse complexo, né? Em seguida, a gente tem a onda R, que é a maior onda, geralmente, né? Isso pode variar, mas classicamente a gente observa essa morfologia, né? Que é geralmente positiva, que na verdade é positiva, né? Sempre positiva, na derivação 2. E depois a onda S, que seria a segunda deflexão negativa. A próxima onda e a última onda desse complexo seria a onda T, que pode ser positiva, negativa ou bifásica também, tá? As ondas Q, R e S formam o que a gente chama de complexo QRS. Então, muitas vezes a gente fala onda P, complexo QRS e onda T. O que é muito importante a gente salientar dessas ondas? Cada onda, cada intervalo que nós vamos mensurar na avaliação do eletrocardiograma, da eletrocardiografia, tem uma representação da atividade elétrica no coração. Então, quando a gente pensa na onda P, por exemplo, ela representa alguma coisa que está acontecendo no coração, em algum ponto específico, e a gente vai ver um pouco melhor o que acontece, tá? Então, como nós já comentamos, o impulso elétrico que vai estimular a despolarização do miocárdio, das células do miocárdio, ele vai partir aqui de cima, do nó sinusal. Esse impulso, ele corre pelos átrios, átrio direito, átrio esquerdo, vem até o nó atrioventricular, desce pelo septo interventricular, pelo feixe de His, e vai alcançar a parede livre e a base aqui desse miocárdio ventricular. Essas ondas, esses intervalos, vão medir exatamente isso. Para a gente poder começar a exemplificar o significado de cada uma dessas ondas, vamos começar a pensar então na onda P. A onda P nada mais é do que despolarização atrial. Então, a onda P marca para nós, ela nos mostra nesse traçado o registro da despolarização dos átrios, tá? Então, no momento em que o impulso elétrico é liberado aqui pelo nó sinusal, esse impulso ele vai passar pelo átrio direito, e na hora que ele passa pelo átrio direito, ele vai formar a primeira parte da onda P, formando uma deflexão positiva, já que ela vai correr em direção ao eletrodo positivo. Então, a primeira parte da onda P, que seria a amplitude, o tamanho dela aqui, se eu for mensurar aqui para cima, ele tem o significado do átrio direito. Aqui eu estou avaliando o átrio direito. No momento que esse impulso passa, ele forma, então, a primeira parte dessa onda P. A partir de, então, essa onda, esse impulso elétrico, ele passa a despolarizar o átrio esquerdo e vai formar a segunda parte da onda P, que seria a duração. Então, aqui, nós já temos uma informação importante. O que significa a onda P no meu traçado eletrocardiográfico? Ela representa a despolarização atrial. Então, ela me mostra esse impulso elétrico
passando nos átrios. Se eu pensar em amplitude, está relacionado com o átrio direito. Se eu pensar em duração, está relacionado ao átrio esquerdo. Por que isso aqui é importante? Por que é importante a gente determinar isso aqui? Eu tenho alterações específicas acontecendo nessas câmaras que podem levar a alterações eletrocardiográficas. Se eu tenho uma sobrecarga nas câmaras, o tamanho dessa onda P pode alterar. Ela pode aumentar de tamanho, de amplitude, né? Ou aumentar de duração, como a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente for falar sobre as alterações nas ondas em intervalos. Tá? Então é importante a gente entender nesse traçado o que significa cada uma dessas ondas. Depois que essa onda, que esse impulso elétrico passou pelos átrios, ele vai chegar aqui no nó atrioventricular. O que o nó atrioventricular vai fazer com esse impulso? Ele segura um pouquinho o impulso e depois ele solta esse impulso em direção aos ventrículos. Então vai levar aqui a despolarização dos ventrículos. O primeiro ponto que vai despolarizar vai ser o septo interventricular, como nós comentamos. Durante a despolarização do septo interventricular, o que vai acontecer no meu traçado eletrocardiográfico? Eu vou ter a onda Q. Então, a onda Q significa a despolarização do septo interventricular. A onda R, que seria essa grandona aqui, ela mostra para nós aqui, nesse traçado, a despolarização dos ventrículos. Então, aqui, eu já tenho a despolarização dos ventrículos, ventrículo esquerdo e direito, formando essa deflexão da onda R. A onda S, ela mostra a despolarização da base ventricular. Então, está mais relacionada com essa região de base do ventrículo, formando a onda S. A onda T, ela vai simbolizar a repolarização dessas células cardíacas. Então, ela despolarizou, o miocárdio despolarizou para que houvesse a contração, e agora ele vai repolarizar. Então, aqui a gente está tendo a repolarização das células do miocárdio ventricular sendo representadas pela onda T. Olha como isso é importante, olha como que isso traz uma informação muito útil para nós quando a gente pensa em exame eletrocardiográfico, né? Eu estou falando para vocês que eu consigo determinar a partir desse traçado a atividade elétrica em pontos específicos do miocárdio. Se esse miocárdio está sobrecarregado, eu consigo observar através dessas ondas sinais que podem me sugerir uma alteração nessa onda especificamente, né? Eu posso falar para vocês assim, olha, na onda P eu estou observando uma alteração, um aumento de amplitude ou de duração. E isso vai significar para mim que essa onda está sobrecarregada, que essa câmara está sobrecarregada, né? O que é muito importante a gente salientar aqui? Que essa mensuração das ondas no exame eletrocardiográfico, ela não confirma esse aumento na câmara. Então, ela pode me sugerir que essa câmara está aumentada, mas ela não confirma, tá? Ela só vai mostrar para a gente uma sugestão de que esteja alterado. Para eu confirmar, eu preciso partir para outros exames complementares, como o raio-x, ou o ecocardiograma. E aí, com certeza, a gente vai poder falar, olha, realmente essa câmara está aumentada. Mas o exame eletrocardiográfico ele pode trazer essa sugestão, o que ajuda bastante na avaliação dos pacientes cardiopatas, tá bom? Vocês vão ver que na hora que a gente estiver determinando o laudo, fazendo o laudo, eu nunca vou afirmar que tem um aumento, eu vou afirmar que sugere. Então, eu tenho um aumento da amplitude da onda P, sugerindo uma sobrecarga atrial direita. Nunca vou falar que ela está acontecendo, porque para isso o clínico precisa solicitar outros exames complementares que vão confirmar, tá bom? Então, basicamente, o que a gente quer aqui é entender que nós temos ondas específicas no traçado eletrocardiográfico e que essas ondas, elas me mostram a atividade elétrica em pontos específicos do meu miocárdio, tá? Me mostra a despolarização em pontos específicos do miocárdio. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.